بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um outro ponto, um outro desafio e dificuldade. A opinião dos outros, né? Eu, quando coloquei o hijab, eu ainda não, a primeira vez que eu ia tentar usar e tal, ainda não tinha carteira de motorista, era de menor, né? Andei de ônibus, quem anda de busão sabe disso. Enfim, mas não só no ônibus, como também em locais públicos. As pessoas vão me olhar, vão te olhar. Você não vai fugir disso. Você pode impedir as pessoas de te olharem? Você pode impedir as pessoas de falarem de você? Então vamos começar por essa parte. Opinião dos outros, o que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros cochicham, o que os outros vão te falar explicitamente, o que os outros não vão te falar com a boca, mas vão te falar te olhando de lado, né? Rindo. Vai ter isso. Porque, que nem eu falei, isso você não vai controlar, né? Então, a questão que eu penso é o seguinte, gente, vocês acreditam realmente que vai ter algum momento nessa vida em que vocês não vão ouvir nenhuma crítica de ninguém, seja com hijab ou seja sem hijab? Vocês acreditam que realmente vai ter algum momento nessa vida em que as pessoas, a gente vai andar na rua e as pessoas não vão nos olhar, não vão nos criticar, não vão ser preconceituosas? Assim, eu quero ser otimista em acreditar isso. Por isso que a gente também, eu como acadêmica, a gente tenta trazer esse conhecimento. Outras pessoas, outras instituições aí diversas na internet, outras meninas blogueiras, associações, enfim, estão trazendo isso para tentar chegar com isso nas pessoas. Mas a ignorância sempre vai existir. Então, é o famoso não ligo para isso, exatamente. Eu não ligo. Vai ter dias que você vai estar mais sensível, é normal. Tem dias que você tá de saco cheio, que você não quer ver ninguém, assim. Que a gente se sensibiliza um pouco mais. Mas, assim, o quanto, se a gente for pesar na balança, o quanto a gente, às vezes, recebe de mensagens positivas e mensagens negativas, as mensagens de apoio, às vezes, são muitas vezes maiores do que as mensagens ruins. Mas o que faz a gente pensar, ter esse medo do preconceito e tal? É porque sempre o negativo, e isso é provado na ciência, né? Uma mensagem negativa que você receber, seja nas redes sociais ou seja na rua, ela vai ser mais pesada do que 50 que você receber, 50 elogios ou 50 mensagens boas que você receber. Então, você não escapa disso. A questão do negativo, a questão do preconceito, disso que machuca a gente, às vezes não é a quantidade, em alguns lugares pode ser, mas é muito mais o peso o impacto que isso causa na gente. Então, aí cabe a gente criar, ter fontes de apoio, ter pessoas que nos apoiem nesses momentos de dificuldade. O ideal é que a gente tenha uma interação, traga conhecimento, mas às vezes a melhor forma é a indiferença, né? É passar reto, liga para alguém, conversar, ter fontes, pessoas que te ajudem. E essas pessoas, gente, não necessariamente precisa ser somente pessoas muçulmanas. Deixa eu ver aqui, esse detalhe das pessoas me olharem, fazer piadas, que me trava de sair aqui do Brasil. Então, isso é isso que você precisa ser superado. Porque se você não sai de casa por causa disso, você não vai sair nunca. Porque você tem que colocar na cabeça que isso vai acontecer sempre. Não dá pra gente trabalhar com a possibilidade nesse momento atual do mundo, talvez futuramente, mas nesse momento atual, que isso não vai acontecer. Aí entra também a nossa missão de também o quanto que você colabora, quanto que cada um de vocês aí fazem algum tipo de trabalho, de divulgação, de conhecimento, de estudo, de pesquisa, enfim, de disseminação desse conhecimento para tentar contribuir com isso. Eu lembro que quando eu estava falando aqui de Mato Grosso do Sul, quando eu coloquei o véu, eu fazia faculdade de Direito e fazia faculdade de Psicologia. Eu lembro que teve um congresso num auditório bem grande, um dos maiores aqui da nossa cidade, cabia acho que umas 1000 pessoas, um congresso de Direito, e tava lotado. E o que aconteceu? Eu estava ainda no início, né, do processo, né, usando hijab há pouco tempo ainda, estava acho que alguns meses na época, e quando eu cheguei no local, né, no estacionamento, eu não tive coragem de descer do carro,
por causa do montante de gente que tinha. E eu liguei para uma amiga minha que estava já dentro do auditório, já assistindo o congresso. Falei, olha, fulana, eu tô aqui do estacionamento, mas eu tô morrendo de vergonha de entrar, porque vou chamar atenção, vou entrar, enfim, auditório cheio, lotado, né? Todo mundo vai olhar para mim. Ela falou assim, não senhora, você vai entrar. Você quer que eu vou aí te buscar? Eu vou sair aqui do auditório e vou aí no carro te pegar. Ela saiu do auditório, foi até o carro, somente para me acompanhar e entrar junto comigo lá. Então, assim, a gente tem isso, a gente tem amigos que podem ser, enfim, de todas as religiões, de todos os credos, a gente pode fazer isso. Quando a gente trata bem as pessoas, as pessoas conseguem ter essa empatia conosco, as pessoas conseguem e até ajudam a gente a nos defender em alguns momentos, até elas abraçam isso, porque é como se a gente virasse um amigo, um irmão. Então, o que acontece? Antes de eu usar o hijab, eu li muito sobre o Islã, eu li muito sobre o significado do hijab, eu lia muitos livros, eu frequentei alguns acampamentos islâmicos também. Mas aqui na minha região, aqui não é São Paulo, gente, aqui é Mato Grosso do Sul, adoro meu estado, não tinha uma comunidade grande, a comunidade é muito pequena, e não tinha meninas da minha idade usando. A maioria era aquela velha tradição, né? A maioria que usava eram as senhoras já de idade, né? As jovens não usavam, ou se usavam depois do casamento. Enfim, tinha toda aquelas crenças que a gente sabe aí do mundo árabe, que não necessariamente, que muitas vezes os convertidos às vezes fazem de forma até mais correta em alguns momentos. Não quero comparar aqui, gente, mas eu falo assim, às vezes tem crenças culturais que chegam a ser mais fortes que as crenças religiosas e a gente sabe disso. Então, quando eu queria usar, eu era jovem e eu não tinha esses modelos, eu não tinha em quem me apoiar, né? Mas eu tinha muita fé, eu tinha muito essa espiritualidade e uma coisa que eu digo pra vocês, é muito ruim a gente ficar em cima do muro. A sensação que eu tinha era que eu tava em cima do muro, sem o hijab. Porque, às vezes, até os meus amigos brasileiros perguntavam, você não é muçulmana? Eu sou. Por que você não tá usando aquele lenço? As pessoas cobram da gente isso. Mas não é por causa dos outros, né? Eu realmente sentia que tava faltando uma parte, era a minha identidade. Então, olha só, tem uma pessoa falando, quero tentar mudar para São Paulo. Aí que eu acho erro. Eu poderia ter pensado assim, ou a minha família poderia ter pensado assim, porque aqui em Mato Grosso não tem, vamos embora para São Paulo. Vamos todos os muçulmanos morar em São Paulo, sai todo mundo aí do resto do Brasil, vamos embora para São Paulo, todo mundo, né? É legal a gente ter esse apoio social, mas, gente, olha só, hoje, em tempos de internet, de redes sociais, de WhatsApp, a gente pode ter esse apoio social virtual também. Na minha época, quando eu quis usar, eu não tinha isso, nem isso não tinha, esse apoio social, era físico, né? Tinha que ser uma pessoa, não tinha muitos recursos, então hoje tá muito mais fácil. Então, a gente, se a gente tiver pensar, eu vou para um lugar que tem a comunidade, sempre pensar assim, o que faz com quem não pode se mudar? O que faz com aqueles que estão num local onde essa comunidade não existe tão grande assim? Então, a gente tem que tentar mudar o nosso ambiente. Tentar trabalhar para isso, pelo menos, assim, de alguma forma, né? E às vezes a gente vai ser o primeiro. Muitas vezes nós vamos ser o primeiro, né? Eu não lembro exatamente se eu fui a primeira da minha faixa etária, né? Que eu me lembre, eu acredito que talvez sim. Tinha algumas, mas eram bem mais velhas. Mas eu sabia, esse se tornou meu propósito na época. Falei assim, a primeira pessoa que entra numa floresta, eu levei muito essa história pra minha vida pessoal. A primeira pessoa que entra numa floresta, que vai abrir o caminho, a trilha, né? Ele às vezes é o primeiro que se machuca, é o que mais se machuca, é o que vai encontrar mais animais selvagens, é o que vai encontrar cobras, vai encontrar, enfim, diversos animais, né? O perigo, né? Ou então árvores, espinhos que vão machucar. Mas ele vai facilitar para quem está vindo atrás dele. Então isso acaba sendo meio que uma missão, assim. Eu sei que eu vou talvez me machucar em alguns momentos, mas eu vou ajudar outras pessoas, outras mulheres que talvez vão poder se beneficiar disso. Essa foi a forma que eu pensei, né? Pensar não só em mim, pensar também no outro. Se eu não tinha esse modelo, eu quis, a gente pode ser o primeiro, né, a fazer isso. Agora,
Então, gente, eu acho assim que a gente pode contar com outras redes de apoio, diversas que existem, muçulmanos, não muçulmanos. A gente está integrado numa sociedade, a gente não tem que viver em formigueiros, né? E somente nos nossos cantinhos, a gente tem que ter essa integração. E também no mundo virtual, hoje está muito fácil da gente fazer essas ligações, conexões com grupos, com pessoas, né, de outros lugares do Brasil. Então, essa questão da opinião do outro que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Então, quanto que a gente pode, né, controlar a língua, a boca das pessoas de não falarem? E como que é o nosso estado de confiança também, o quanto que às vezes quando a gente se sente firme, quando a gente se sente confiante no que a gente acredita, no que a gente faz, o quanto que isso acaba quebrando também a visão do outro, porque existem aquilo que a gente fala também um pouco na parte de comunicação e na psicologia, a comunicação não verbal. Muitas pessoas, elas percebem por sinais sutis da nossa postura física, o medo, ele transparece no nosso rosto, né? Tem pessoas tem estudiosos que fizeram estudos minuciosos sobre sinais do medo no rosto, no corpo, na postura. E a gente transmite isso. Quando você tem uma postura confiante sobre o que você, a sua forma de vestir, as suas ideias, as suas convicções, isso de certa forma gera um respeito no outro. Isso assim, não vou dizer que impede, mas isso reduz as chances às vezes do outro tentar se aproveitar da sua fragilidade emocional, da sua fragilidade pessoal. Então é preciso que a gente também, o que a gente transmite? A gente transmite para o outro, às vezes, sem a gente falar, a gente está transmitindo para o outro, olha, eu tô com medo, enfim, o que a gente transmite, qual a mensagem que o nosso corpo muitas vezes passa?